Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim, sem parar, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e a despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim, e me cercou de amargura e dor. Ele me fez habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra. Fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Depois me abandonou. Entesou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Feche seus olhos, vamos ter mais um momento de oração. Querido Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus, palavra essa que inunda a nossa vida, ó Deus, inunda o nosso interior, palavra essa que nos sustenta dia após dia, ó Deus, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, como um reflexo daquilo que o Senhor tem feito dia após dia nas nossas vidas por intermédio da Tua palavra, e que em nome de Jesus, ao meditarmos na Tua palavra, o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar conosco, para falar às nossas vidas, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Queridos, nós estamos diante de um texto, estamos diante de uma leitura que não é confortável. Nós estamos diante de uma leitura que é difícil de engolir, de uma leitura que deixa um gosto amargo, de uma leitura que não é fácil de realizar, principalmente diante de momentos onde nós compartilhamos destes mesmos sentimentos. Eu quero pedir para que a equipe de projeção possa compartilhar um versículo que eu quero destacar nessa noite com você, e é um versículo que chama muito a atenção nessa leitura. Lamentações capítulo 3, versículo 18, que diz: Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu no fundo do poço? Você já se sentiu com as suas forças esgotadas? Você já se sentiu sem rumo, sem ter para onde ir? Você já se sentiu sem esperanças ao olhar para Deus? Imagine o autor de Lamentações, o qual nós acreditamos ser Jeremias, dizendo essas mesmas palavras diante de um momento de profunda tristeza, desespero, medo, terror. Não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Que afirmação forte, que afirmação terrível, que afirmação desesperadora. E é exatamente isso que Jeremias está expressando aqui. Eu estou no fundo do poço,
da minha vida. Eu estou no fundo do poço da minha existência. Por quê? O que estava acontecendo para que Jeremias dissesse isso? Um dos eventos mais terríveis, até então da época, o evento mais terrível na história do povo de Deus, na história do povo de Israel. O exílio na Babilônia. A guerra que se fez dentro de Jerusalém, onde casas foram queimadas, onde mulheres foram violentadas, onde crianças foram cruelmente assassinadas, onde os povos adversários que estavam ao redor de Israel riam da queda de Jerusalém, riam do fato de que o templo estava destruído, riam do desespero daqueles que agora choram, daqueles que agora morrem, daqueles que agora perecem diante do povo babilônico. Os babilônicos eram essa potência, e aqui nós estamos então falando do ano de 587 a.C., e eles então foram o chicote de Deus, eles então foram o povo escolhido por Deus para trazer juízo sobre o próprio povo de Deus. E quem traz essa pregação, quem traz essa mensagem, quem foi escolhido para trazer esse prenúncio àquele povo, foi o próprio Jeremias. Jeremias é aquele que é escolhido desde o ventre da sua mãe. Jeremias é aquele que desde jovem, quando ele tinha medo, quando ele não sabia o que fazer diante do seu chamado, Deus confirma: é você, Jeremias. Não diga, sou muito jovem, é você que eu estou escolhendo. Mas qual era a grande dificuldade de Jeremias? O grande desafio que estava diante de Jeremias? Ele precisaria trazer uma mensagem dura, muito difícil ao seu próprio povo. Ele teria que trazer uma mensagem que aos olhos humanos era até contraditória. Quando tudo parecia estar bem, juízo. Quando tudo parecia estar perdido, esperança. Essa era a missão de Jeremias. Apontar para o juízo quando tudo parecia estar em paz, quando tudo parecia estar bem, mas apontar para a esperança quando tudo estava destruído e perdido. Essa foi a missão que Deus compartilhou com Jeremias. E certamente, irmãos, certamente ele seria cancelado nos nossos dias. Certamente um profeta como Jeremias seria cancelado, seria afastado, seria silenciado, porque a mensagem que ele trazia a esse povo não era a mensagem que o povo gostaria de ouvir. Não era o tipo de mensagem que era agradável de se ouvir. E então nós estamos diante de um profeta que também se torna um poeta. Porque o livro de Lamentações é uma das obras literárias mais complexas que nós vamos encontrar na palavra de Deus, na Bíblia. O livro de Lamentações é essa expressão de desespero, de protesto diante de Deus, diante de tudo aquilo que o povo estava sofrendo e que Jeremias internaliza de uma forma muito profunda. Tanto é que ele não assume a sua autoria, o autor não diz quem está escrevendo aqui, porque não há espaço para isso. Tamanha era a dor, tamanho era o sofrimento que aquelas pessoas estavam vivenciando. E então nós estamos diante de 5 capítulos, que são na verdade 5 poemas, e esses 5 capítulos, esses 5 poemas, eles são sempre iniciados, pelo menos 4 deles, são iniciados por acrósticos, ou seja, com letras do alfabeto hebraico, tornando esse texto ainda mais complexo, ainda mais profundo. É como se, de alguma forma, aquele autor, diante de todo o caos que ele estava vivendo, diante de toda a desordem, poeticamente, ele queria trazer ordem às suas palavras. E então, ele escreve um dos textos mais complexos da Bíblia. E fato é, e prova disso, é que no primeiro capítulo, o primeiro versículo que nós encontramos aqui nesse livro, traz uma expressão terrível. Diz assim: ó, como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Essa expressão que está presente aqui no versículo de número 1, que nós, de maneira pobre, a gente consegue traduzir para o português, é como se o autor aqui estivesse dando um suspiro,
Mas não um suspiro qualquer, não um suspiro que a gente dá quando a gente leva um susto, não um suspiro que a gente dá quando a gente está apaixonado, mas um suspiro de morte, um suspiro de desespero. É como se ele dissesse: ele não tem palavras para expressar aquilo que ele está sentindo naquele momento. E então ele diz: como já solitária a cidade outrora populosa. É uma expressão de luto, é uma expressão de aflição espiritual. Tamanha era a dor daquele homem e daquele povo e daquela nação. E você que está com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que ao longo do capítulo de número 3, que é o capítulo que nós lemos, o profeta então ele vai internalizar e ele vai personificar a sua dor, como se tudo aquilo que Israel estivesse vivendo, como se tudo aquilo que Jerusalém tivesse enfrentado diante dos babilônicos fosse exatamente aquilo que ele estava sentindo. Porque da mesma maneira Jeremias foi rejeitado, da mesma maneira Jeremias foi perseguido, da mesma maneira Jeremias foi agredido, preso, exilado. E o que nós temos aqui, desde o versículo de número 1, é Jeremias dizendo: o Senhor me fez andar em trevas. É isso que nós encontramos no bloco do versículo de número 1 ao versículo de número 3. O Senhor me colocou num lugar de trevas e não de luz. Um lugar aterrorizante, um lugar onde não há possibilidade de enxergar nada. É neste lugar de trevas que o autor desse texto se encontra. Do versículo de número 4 ao versículo de número 6, ele diz: o Senhor fez o meu corpo envelhecer. Tamanha era a dor, tamanho sofrimento, tamanho luto que aquela pessoa estava vivendo, que aquela nação estava vivendo. Os ossos se envelheceram, a pele se envelheceu, já não há ânimo, já não há força, há escassez de comida, devido ao cerco que foi realizado por Nabucodonosor, rei da Babilônia naquela época, imperador da Babilônia naquela época. Essa era a situação daquele povo e daquele homem. Do versículo 7 ao versículo 9, olha que desesperador o que ele vai dizer aqui: o Senhor me encurralou, não há saída, não há para onde ir, não há para onde fugir, não tem como sair daqui. Do versículo de número 10 ao versículo de número 12, ele traz uma imagem perturbadora para quem lê esse texto. Ele diz: como um urso ou como um leão, o Senhor está à minha espreita, e o Senhor me despedaçou, como um animal faz com uma presa. Olha que imagem perturbadora, meus irmãos. Uma imagem que embrulha o nosso estômago só de pensar nisso. Do versículo de número 13 ao versículo de número 15, ele diz que as flechas de Deus atingiram o seu coração. As flechas de Deus foram diretamente no seu coração. E aquela experiência que ele estava vivendo parecia como tomar absinto. Tinha gosto de fel, ou seja, era uma experiência amarga. Um amargor que nós não encontramos em qualquer outro lugar, mas um amargor difícil de ser engolido. E por fim, no versículo 16 e 17, ele diz: o Senhor quebrou os meus dentes na pedra. Muitos estudiosos acreditam que essa expressão que Jeremias utiliza aqui, ela remete à fome que o povo estava passando. O povo estava vivendo um cerco por parte de Nabucodonosor, antes dele levar esse povo cativo para a Babilônia, onde faltou comida, e muitos morreram, a tal ponto que as crianças morriam, as mães desesperadas, sem saber o que fazer, elas comiam a carne dos seus próprios filhos. Olha que imagem terrível. Era isso que estava acontecendo ali. O povo estava com fome, e então vasculhava os cantos, as pedras, os pisos, para encontrar alguma coisa para comer. O profeta que tinha trazido essa mensagem dura, essa verdade dura que Deus traria para o povo, havia sido preso, havia sido jogado numa prisão, esbofeteado, açoitado. E é por isso que ele internaliza tão bem tudo aquilo que ele está dizendo aqui. Ou seja, queridos,
quando nós nos deparamos com esse texto, quando nós nos deparamos com o livro de Lamentações, nós estamos num lugar em que Jeremias protesta. Jeremias está fazendo um protesto perante os povos, perante Israel, está fazendo um protesto diante do próprio Deus. Este lugar de Lamentações é um lugar onde Jeremias processa os seus sentimentos, porque ele olha para tudo aquilo que ele está vivendo e ele tenta de alguma maneira organizada explicar o que ele está sentindo. E eu não sei se você já se sentiu assim, mas no luto, quando a gente perde alguém muito próximo da gente, não tem como a gente explicar a dor. Quando eu perdi a minha mãe, às vezes as pessoas perguntavam para mim: o que você está sentindo? O que eu poderia responder é que parecia que tinha uma faca enfiada no meu coração e contorcendo meu coração, porque eu não tinha como responder aquela pergunta. E eu imagino que você já deve ter se sentido assim em algum momento da sua vida, como se uma flecha do Senhor tivesse acertado o seu coração, a sua alma, e você não soubesse explicar para as pessoas qual era a dor que você estava sentindo. Lamentações é um lugar onde Jeremias tenta processar esses sentimentos. É um lugar onde Jeremias expressa também a sua confusão. E não é raro nós encontrarmos nos versículos desses capítulos o autor dizendo assim: será que Deus nos abandonou? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que dessa vez é para sempre? Será que não há mais salvação depois disso? Tamanha era a dor, tamanha era a confusão, tamanha era o sofrimento, tamanho era o sofrimento que aquele profeta estava vivenciando. Qual é a importância disso, queridos, para as nossas vidas? Para mim e para você que estamos diante de um texto tão pesado como esse. Versículo de número 20 diz: a minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Jeremias faz um diagnóstico aqui que toca a minha e a sua vida, porque nós também somos assim. Nós temos uma tendência na qual a nossa alma, ela continuamente se lembra daquilo que nos faz mal, daquilo que nos feriu, daquilo que nos machucou, e ela então se abate dentro de nós. Sim, nós somos inclinados a isso. Essa é uma realidade que tange a todo ser humano. Não é à toa que os médicos insistem, não é à toa que os psicólogos insistem: cuidem da sua saúde, cuidem da sua mente. Não é à toa que nós pastores, não é à toa que a igreja insiste: cuide da sua vida espiritual, porque há uma tendência em nós, seres humanos, a olharmos para o sofrimento e querermos emergir nesse sofrimento, queremos mergulhar nesse sofrimento. E então Jeremias traz esse diagnóstico difícil para mim e para você. Ele diz: a minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Muitas vezes o que vai acontecer com a gente é justamente essa cena que está projetada aqui. Quando nós não lidamos com os nossos sentimentos, quando nós não lidamos com a nossa dor, com o nosso sofrimento, o que nós encontraremos são cenas como essa: insônia, dificuldade para dormir. Parece que logo no momento em que nós precisamos embalar no sono, pegar no sono, é que as preocupações vêm à nossa mente. É ou não é verdade? Aquele pensamento intrusivo, aquela vergonha que você passou em setembro de 2005, quando você foi no Hop Hari e vomitou na roda gigante, e ninguém mais lembra disso, mas para você aquilo está tão vívido, parece que foi ontem. Ou quando você pensa perguntas aleatórias na sua mente. Eu tenho certeza que o Google, aquele mecanismo de pesquisa, o momento que mais tem pesquisa é às 11 horas da noite, é antes de dormir, porque a hora que você vai pegar no sono, o seu cérebro pergunta: será que helicóptero tem buzina? Vamos ver se tem, vamos descobrir se tem. E aí então você perde mais um tempo de sono. Aí depois vem um pensamento intrusivo dizendo para você: larga tudo, larga o seu emprego e vai vender miçanga na praia, ouvir reggae, fazer pulseira colorida. E aí então a gente vai perdendo o sono, e as preocupações vão tomando conta da nossa mente, e aí nós entramos num poço de amargura, de autocomiseração, de vazio e de culpa. Assim como Jeremias está expressando aqui nessas palavras. Nós olhamos para a nossa vida e nós nos sentimos como as vítimas.
E de fato, existem situações, existem momentos em que nós somos a vítima, mas nós potencializamos isso ao extremo. Nós olhamos para a culpa e de fato nós temos culpa, nós temos muitas circunstâncias em que nós falhamos, mas nós potencializamos isso ao máximo. É como se nós aumentássemos o volume justamente antes de dormir. Nós olhamos assim para a amargura, nós olhamos assim para o vazio, quando na verdade o que nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, é processar tudo aquilo que a gente está sentindo, assim como Jeremias faz em Lamentações. Quando tudo que nós precisamos é sermos honestos com os nossos sentimentos, honestos com aquilo que nós estamos passando na nossa vida. Mas quando nós achamos que está tudo bem, que nós não precisamos falar nisso, que nós não precisamos mencionar o elefante que está dentro da sala, nós adoecemos. E nós perdemos o sono. E nós perdemos qualidade de vida. E Deus está nos chamando para uma vida de qualidade. Mas quando nós não encaramos os nossos próprios sentimentos, as nossas dores, o nosso sofrimento, a gente adoece. Por isso, não fuja do fundo do poço. É a mensagem que Lamentações está trazendo. O fundo do poço pode ser o lugar que Deus quer trazer perdão para a sua vida, trazer mudança para a sua vida, trazer transformação para a sua vida. Certamente o fundo do poço é um lugar muito mais frutífero do que o alto do pedestal, onde nós achamos que está tudo bem e que a gente está abafando e que está tudo certo com Deus. É no fundo do poço que Deus vai tratar as feridas da nossa alma, assim como Ele estava fazendo com Israel, assim como Ele estava fazendo com Jeremias. Quando precisamos de perdão e de mudança de vida, o fundo do poço é o melhor lugar para se estar. Veja o que C.S. Lewis vai dizer sobre isso. Ele tem uma frase muito interessante onde ele diz que sempre há esperança se mantivermos um problema não resolvido diante de nós. Não há nenhuma se fingirmos que ele não existe. Sempre há esperança se mantivermos um problema não resolvido diante de nós. Não há nenhuma se fingirmos que ele não existe. Quando nós admitimos que temos um problema, quando nós encaramos esse problema face a face, de frente, quando nós sujeitamos esse problema diante de Deus, há esperança. Sem negação, sem fuga, sem mentira, há esperança. Por isso, o que Lamentações vai ensinar para mim e para você é: dê nome aos seus sentimentos. Nomeie os seus sentimentos. Nomeie as suas reações, a sua ira, o seu sofrimento, a sua angústia, o seu questionamento. Dê nome aos seus sentimentos. É incrível que, se essa passagem, se essa leitura que nós fizéssemos, ela parasse por aí, certamente ela seria muito enriquecedora para as nossas vidas. Mas eu imagino que, assim como para mim isso gera um gosto amargo, gera um sabor amargo, e é justamente isso que Jeremias vai dizer ao utilizar a expressão do absinto, que era uma bebida amarga, o fel, que é algo amargo na boca. Isso não pode parar por aqui. E é por isso que nós estamos aqui diante de uma transição muito importante desse texto. O sofrimento não é o nosso destino final. Essa transição muito importante, ela vai nos mostrar que o sofrimento é um meio que Deus deseja utilizar na nossa vida. O sofrimento é esse lugar escuro onde nós nos encontramos, é esse lugar frio onde nós nos encontramos. O sofrimento, muitas vezes, é esse lugar desconfortável que nós teremos que enfrentar, mas ele não é o nosso ponto de chegada, ele é o nosso trem. Ele é o nosso meio para chegar até onde Deus quer nos levar. O sofrimento, a dor, a angústia, o luto, eles servem como um túnel pelo qual nós passamos para chegarmos aonde realmente Deus deseja que nós cheguemos. Isso nos leva à leitura do versículo de número 21,
que diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Você pode repetir isso? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É muito interessante que em meio a todo aquele caos emocional, em meio a todo aquele sofrimento, em meio a toda aquela angústia, aos sentimentos conturbados que o autor de Lamentações estava vivenciando, estava experimentando, que o povo de Israel estava experimentando, agora ele parte para uma atitude. Agora ele parte para uma ação, uma atitude intencional, uma decisão consciente. Porque quando nós somos moldados, levados, transportados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pode saber que não vai prestar. Não vai ser bom. Nós seremos levados como um barquinho numa tempestade com as ondas do mar, gigantes, violentas, batendo contra esse barco. Não vai prestar. Nós estaremos à deriva, porque assim é o nosso coração. Assim são os nossos sentimentos. Num dia nós acordamos de um jeito, no outro dia a gente acorda de outro. Diante de uma situação, no momento a gente está convicto, a gente está ali confiante de que algo vai dar certo, de repente a gente desanima e o nosso dia despenca, algo nos chateia, uma pessoa nos fere, e aí fica difícil a gente se apoiar, a gente confiar nas nossas emoções, ainda que a gente precise dar nome a elas. Por isso, nós precisamos de algo mais sublime, de algo mais belo. Nós precisamos de esperança, queridos. E Jeremias naquele momento precisava de esperança, a nação de Israel naquele momento precisava de esperança, até porque a esperança daquele povo estava no lugar errado. Quando você lê o livro de Jeremias, e você também vai perceber isso no livro de Lamentações, entre as obras dos outros profetas também, você vai perceber que existiam duas coisas que o povo de Israel acreditava que eram inabaláveis. A primeira delas é a cidade de Jerusalém, a capital, a grande cidade de Jerusalém, aquele território que havia sido prometido por Deus desde Abraão, depois que Davi conquistou e que Davi tornou a sua cidade. Agora Jerusalém era motivo de segurança para o povo. E o que tinha em Jerusalém? O templo, que é a segunda coisa que os israelitas olhavam e pensavam: isso é o que nos traz segurança. É no templo que Deus se agrada de nós. E alguns absurdos começaram a acontecer, queridos, porque naquela cidade que era para ser um luzeiro para as outras nações, começaram a acontecer abusos, opressão. O órfão e a viúva e o estrangeiro não eram considerados, eles eram descartados. E o rei corrupto prosperava, o juiz corrupto prosperava, o sacerdote corrupto prosperava e os pequeninos pereciam. Uma cidade injusta, suja, afetada pelo pecado e afetada pela idolatria. O templo se tornou um símbolo, na verdade, de vergonha, porque aquela nação pensava que eles poderiam viver da forma que eles quisessem, mas quando chegasse o dia de adorarem ao Senhor no templo, de celebrarem a Deus no templo, estava tudo bem. Deus iria aceitar a adoração deles, Deus iria aceitar a celebração deles, o louvor deles, mas eles estavam profundamente enganados. Esses dois motivos de esperança e de segurança estavam completamente distorcidos, completamente desbancados diante do Deus Altíssimo, porque Deus olhava para o coração e sabia que no coração da nação de Israel havia idolatria, havia desobediência, havia injustiça. Inclusive as mesmas pessoas que adoravam no templo, quando elas saíam do templo, elas ofereciam seus próprios filhos a Baal, aos deuses falsos, aos deuses pagãos daquela época. Uma vida dupla, terrível. E Jeremias então vem para condenar isso e para apontar: não há esperança na cidade, vocês estão enganados. Não há esperança no templo suntuoso de Salomão, construído por Salomão, luxuoso,
o que pode então nos trazer esperança? Essa é a pergunta que eu e você devemos nos fazer nessa noite. Porque a esperança não está baseada naquilo que um povo desobediente estabelece como esperança. A esperança está baseada naquilo que o próprio Deus nos concede como esperança. Sabe o que é verdadeiramente esperança, meu irmão, minha irmã? Quem Deus é e aquilo que Deus faz. Isso é o que traz esperança para nós. É quando nós construímos um memorial daquilo que Deus fez e de quem Deus é. É por isso que quando nós recorremos ao livro de Salmos, onde nós nos deparamos com belíssimos salmos, desde a época de Moisés, nós temos os autores dos salmos escrevendo: confiem no Deus que nos livrou dos egípcios, confie no Deus que abriu o mar vermelho, confie no Deus que não nos desamparou no deserto, confie no Deus que é santo, 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 assim como nós cantamos aqui. Confiem no Deus que é de eternidade em eternidade, pelo qual toda a criação adora e celebra. Confiem nesse Deus, coloque a esperança de vocês nesse Deus, o Deus que nos libertou do Egito, o Deus que nos conduziu no deserto, o Deus que nos livrou das mãos dos outros povos, o Deus que é criador dos céus e da terra, o Deus que é o início, o meio e o fim. Esse é o nosso Deus, e a nossa esperança vem de quem Ele é e daquilo que Ele é poderoso para fazer. Por isso, quando nós afirmamos aqui, assim como nós fizemos agora há pouco, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, a nossa esperança não está nos noticiários, a nossa esperança não está em partidos políticos, a nossa esperança não está na estabilidade da economia, a nossa esperança não está em vãs filosofias, ideologias, a nossa esperança está no Senhor, e naquilo que Ele faz pelo seu povo, naquele que livra o seu povo. A nossa esperança está no Senhor. Por isso, nessa noite, o convite que Lamentações faz a mim e a você é: revisite as obras e o caráter de Deus. Revisite as obras e o caráter de Deus. Queridos, é muito interessante que logo em seguida, no versículo de número 22 e 23, Jeremias, ele vai dizer algo maravilhoso para mim e para você. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quando Jeremias intencionalmente busca trazer à memória aquilo que pode dar esperança a ele, sabe do que ele se lembra? Do quanto Deus é misericordioso, do quanto Deus é bondoso, do quanto Deus é gracioso, do quanto Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos ama e possibilita que nessa manhã a gente tenha acordado, a gente tenha tomado o nosso café, a gente tenha vindo ao culto, celebrado ao Senhor, tido tempo com a nossa família, ou o simples fato de nós termos respirado. Porque essa é a misericórdia de Deus. Um Deus que no jardim poderia ter nos destruído. Um Deus que no jardim poderia ter dito: esquece, vocês não servem para isso. Mas misericordiosamente Ele olhou com graça e amor para nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E é por isso que nós podemos trazer à memória o que nos dá esperança, a saber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são a causa de não sermos consumidos. Jeremias está apontando para algo que é difícil de nós processarmos, principalmente no mundo ocidental, no tempo em que nós vivemos, mas que a Bíblia vai trazer para nós. Um Deus que é o próprio causador do nosso sofrimento, mas um Deus que não deixa que a gente sofra sozinho. Ele nos acompanha no nosso sofrimento. Sim, Deus escolheu a Babilônia
para ser o chicote de Israel, o reino do norte, o reino do sul, para que Israel pudesse voltar os seus caminhos ao Senhor. Mas Deus, em nenhum momento, desampara esse povo. Em nenhum momento, abandona esse povo. Pelo contrário, Ele é o Deus que caminha no nosso sofrimento. Ele é o Deus que caminha conosco no nosso sofrimento. É por isso que Lamentações 3:24 diz algo muito poderoso. Diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Essa expressão porção, que ela é encontrada em outras passagens, o sinônimo dela é herança. É como se o autor estivesse dizendo assim: o Senhor é a minha herança. O Senhor é aquilo que está reservado para mim, aquilo que está guardado para mim. É o próprio Deus. Ele é a minha herança, Ele é onde eu coloco a minha confiança, é o próprio Deus. E quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para a palavra de Deus encarnada, para Cristo Jesus, nós temos um Deus que se oferece por nós. Nós temos um Deus que se fez herança, se fez porção por nós. E a cruz então se torna esse lugar onde esperança e sofrimento se encontram. Queridos, entendam uma coisa: precisa haver espaço para o sofrimento na vida do cristão, porque o nosso Salvador sofreu naquela cruz. O nosso Salvador assumiu o castigo que nos traz a paz. Achar que o cristão está isento do sofrimento é uma ilusão de quem nunca leu a Bíblia, porque a Bíblia está recheada de histórias e de narrativas de pessoas que sofreram mesmo temendo a Deus. Porque em nenhum momento Deus nos garantiu que não haveria sofrimento para as nossas vidas, para a nossa história, para o nosso relacionamento com Ele. Pelo contrário, a maneira que Ele escolheu para nos salvar envolveu muito sofrimento. Naquela cruz, Jesus não só sofreu a dor física, a qual nós estamos acostumados a assistir nos filmes, e nós ficamos extremamente impactados com aquilo, e realmente foi uma dor tremenda, por tudo aquilo que a palavra de Deus aponta para nós. Mas muito maior é o sofrimento que Ele sofreu por nós, porque Ele se fez maldição por nós, Ele se fez maldito por nós naquela cruz. Ele se fez pecado por nós, é o que vai dizer a palavra de Deus. E Ele então diz: está consumado. Porque na cruz, sofrimento, dor, lamento e esperança se encontram. Sofrimento e esperança se encontram para que eu e você tenhamos uma nova vida. Essa é a obra de Jesus naquela cruz. O Deus que se oferece por nós, o Deus que se faz herança por nós. Ele é o Filho de Deus, Ele é a própria poesia de Jeremias encarnada, Ele é a resposta para a nossa pergunta: Deus, onde estás? Jesus é a resposta para essa pergunta. Jesus é a nossa herança, Jesus é a nossa porção. O poder do pecado e da morte sobre a nossa vida acabou, o cerco acabou, o exílio acabou, porque agora Ele é o nosso Senhor e Salvador. E nós podemos nos apropriar dessa verdade, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é esperança, uma esperança que o mundo não pode nos dar. Isso é esperança para você, meu irmão, minha irmã, que se encontra no fundo do poço. Essa é a esperança para cada um de nós, diante do pecado, diante da morte, diante do medo, diante da condenação. A esperança é Cristo Jesus. Ele é a nossa herança e a nossa porção. É por isso que o próprio Jeremias, no capítulo de número 31, eu quero compartilhar essa breve leitura com você, esse bloco com você, onde ele diz algo maravilhoso para o futuro do povo de Deus. Em meio a toda dor, em meio a todo desconforto, em meio a toda angústia, ele diz que o pranto daquele povo se transformaria em dança.
Há espaço para o sofrimento, mas o sofrimento não é o ponto de chegada. Esse pranto vai ter fim, esse choro vai ter fim, essa lamentação vai ter fim. E então em Jeremias 31 ele diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 32, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia! A iniquidade, o pecado, a morte já não mais terão poder, porque Cristo Jesus reina. Essa é a nossa esperança. Por isso, queridos, diante disso, o que Lamentações está ensinando a mim e a você é: espere no Senhor. Espere no Senhor, você, meu irmão, minha irmã, que está sofrendo. Há uma música da banda Palavra Antiga que diz: toda dor é por enquanto. Saiba que a sua dor, por mais dolorida que seja, por mais terrível que ela seja, ela é por enquanto. Haverá uma eternidade onde já não existirá mais dor, onde já não existirá mais lamento, onde já não existirão mais lágrimas, porque nós estaremos com o Senhor. Saiba, meu querido e minha querida, que o seu sofrimento é por enquanto. Haverá um dia onde as doenças não mais nos alcançarão, onde a morte não mais nos alcançará, e nós só teremos vida jorrando do trono de Deus. Aleluia! Essa é a promessa que Deus tem para mim e para você. Por isso, ainda que o lamento seja necessário, ainda que o sofrimento seja necessário, ele não é o nosso ponto de chegada. Há uma luz no fim do túnel, e essa luz é Cristo Jesus.